Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a dona Luzia. Ela é diaconisa aqui na comunidade metodista de Brodowski. Antes da gente iniciar, eu quero te apresentar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, estamos no Instagram como @igrejacmb e temos dois canais aqui no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, antes da gente começar essa conversa aqui, se você deixar o seu like, aí já nos ajuda muito, né? Se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção inscrever-se aí, comece a nos seguir nas redes sociais, né? Se inscreve aí no canal do YouTube, que vai ser muito produtivo para você, você vai estar sabendo de tudo que acontece aqui nas nossas redes sociais. Dona Luzia, seja bem-vindo ao podcast CMB. Eu que agradeço de todo o coração por você me dar essa oportunidade. Muito obrigada. Dona Luzia, começa falando, quem que é a pessoa da Dona Luzia? A pessoa da Dona Luzia, primeiramente, é extrovertida, é brincalhona, ela é mamãe, ela é vovó, ela é bisavó. Já é bisavó, já. Já. E tem mais, e sou matriarca da igreja metodista, né? Você está com quantos anos já, dona Luzia? Eu estou com 73. Agora, em janeiro, eu faço 74. Você já é viúva, né? Já sou viúva. E já me casei de novo e já sou viúva de novo. Ah, teve dois casamentos, dona Luzia? Tive. Dois casamentos. O último, a gente conheceu ele, né? Ele vinha aqui na igreja. Vinha. Como é que ele chamava? José Carlos. José Carlos. Isso, José Carlos de Souza. Ah, tá. A senhora ficou quantos anos casado com ele, dona Luzia? Eu fiquei uns 30 anos, por aí. Uns 30 anos. Por aí. Ah. Né? Não tem, assim, muito bem na mente a data certinha, mas é por aí. Vai passando o tempo também. A Sim, cabeça vai dando umas paradas. Sim, vai. Vai dando uns pinotes aí. Dona Luzia, começa falando um pouquinho da tua infância. Você é de Brodowski? Não. Eu nasci em Minas, né? E vim pra cá agora, até vim para Brodowski. Minha filha estava com 11 anos, ela está com 50 e poucos anos. Já faz... Me ajuda aí a fazer as contas. Você era de Minas? Eu era de Minas. De que cidade lá em Minas? Eu morei em São Sebastião, Passos. São Sebastião, você é de Passos. Isso. Passos Mas e São eu sou Sebastião mesmo, Paraíso. a minha terra mesmo natal é a Itirapuã. Ah, tá. Conhece? O Passos está aqui perto. Sim. Eu sou da divisa. Nasci na cidade de Itirapuã, é divisa com Patos de Minas. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Faz quanto tempo você está em Brodowski? Já vai fazer um tempinho. A minha filha estava com 11 anos quando eu mudei. 11 anos quando eu mudei Ela pra tá cá. com quantos anos, você falou? Com 52. 52? Não, uns 40. 50. Vamos pôr uns 40 anos Por já aí. que já tá em Brodowski. Isso. Tá. O que o teu pai fazia? Meu pai faleceu muito cedo. E a gente veio... meus pais eram lavrador, né? Uhum. E eles moraram muito tempo na roça, a gente veio da roça, aprendi tudo na roça, aprendi tudo que era de bom na roça. Plantar, colher, desde pequenininha, tirar leite. E, enfim, colher ovo, né? Ver as galinhas chocarem, crescer os pintainhos. E foi muito bom. A minha infância não foi ruim assim. Foi marcado por alguma coisa assim de trauma que eu tive, mas aí eu já estava na minha idade de adolescente, já não era mais criança na roça, já estava na cidade. Vocês eram em quantos irmãos, dona Luzia? Nós éramos em 5 irmãos. Eles estão na onde agora? 3 já faleceram. Todos eles faleceram? Só vive agora eu e minha uma irmã, só em duas. Tá, entendi. Entendeu? Como é que ela chama, tua irmã? Maria Aparecida. Manda um abraço aí pra Maria Aparecida. Claro tá que eu mando né? sim, minha irmã, com saudade. Espero que logo eu vou vê-la, se Deus quiser. Que Deus abençoe tua saúde, porque você esteve acamada, mas já está boazinha.
Que Deus te abençoe muito. Te amo muito, minha irmã. Ela é mais velha ou mais nova, dona Luzia? Ela é bem mais velha. Ela está com 80 já. 80 anos. 80 e poucos anos já. A tua mãe cuidava da casa? A minha mãe, isso, quando a gente morava na roça, né? E aí, depois que a gente veio para a cidade, eu já passei a ser funcionária do lar. E já de mocinha mesmo, eu já era funcionária do lar. Já passei a conviver com pessoas estranhas, né? Já não era mais os meus pais. Que daí ele bebia muito, aí ele veio... a gente teve uns traumas na fazenda com o negócio de bebida. E minha mãe sofreu muito. E a gente também, né? Por ser criança e presenciar a bebida dentro de casa. Ele era agressivo? Hein? Ele era agressivo? Muito. Ele era muito agressivo. Mas eu creio que Deus tem propósito na vida da gente e eu acho, assim, muito lindo aonde eu estou agora. Amém. Porque o passado, eu falo que a gente lembra, porque a gente é um ser humano que não esquece. Mas eu estou muito melhor agora. Amém. Dona Luzia, qual que foram os traumas que ficaram por conta do teu pai? Você falou assim, o teu pai era agressivo? O meu pai, ele bebia tanto e ele era muito agressivo. Ele bebia e a bebida, né? Sobe a cabeça. Eu era muito pequena, mas eu lembro quando a mamãe tinha que juntar a gente que nem os pintinhos. A galinha junta os pintinhos e foge, né? Para esconder. Então ele começava a fazer os espetos de madeira e falava, eu vou espetar fulano, eu vou espetar Beltrano, sabe assim, mas na bebedeira dele, na bebedice dele. Mas com vocês, assim, ele nunca foi agressivo, ou foi também? Com a gente dentro de casa, porque ele bebia e ele achava que ele tinha que matar um por um, né? Tá. Porque ele era assim, bebia e, não acho certo, eu hoje creio que acompanhado de um bom demônio, né? Fazia a cabeça dele e ele queria espetar a família, né? Vou matar primeiro fulano, vou matar primeiro Bertrano, e citava os nomes, você entendeu? E a gente ficava com medo, corria para o mato, ia esconder. Você tinha quantos anos aí na época, mais ou menos? Eu creio que eu tinha lá uns 5, 6 anos. Nossa, por aí. Novinha. Aí vocês tinham que sair criança, tudo correndo para o meio do mato. Minha mãe escondendo nós. Né? Então, esse é um dos primeiros traumas. Eu tive vários. Conta para nós, começa. Depois aí eu passei um bom bocado, foi com esse negócio de assédio, né? Eu era muito criança, estava ainda passando de menina para menina moça, assim. Aí meu cunhado, que já faleceu também, não vou citar nome aqui, passando a mão em mim, né? E você era... me molestando. E eu era criança, eu me encolhia toda. E você entendeu? E eu me sentia, eu achava que aquilo não estava certo, mas eu não entendia nada, né? E isso ficou marcado comigo, muito marcado dentro de mim. Eu trouxe isso para minha vida. Você nunca conseguiu, tipo assim, procurar alguém para pedir ajuda ou algo do tipo? Eu falava para minha irmã, falava, olha, fulano, de noite, ele fica passando a mão nas minhas pernas, tudo. Ela falava, você vai apanhar. Você fica inventando conversa aí, né? Você quer apanhar de fio de ferro? Não acreditava em você. Não. Então, ela não acreditava, então eu ficava sendo agredida das duas partes, né? Tanto quanto do lado dele, tanto quanto do lado da minha própria irmã. Você acha que hoje a maior causa, assim, das pessoas ou crianças que passam por abuso é o fato dos pais ou, de repente, alguém da família não acreditar que isso é verdade? Sim, eu Você creio passou que por isso, né? Passei por isso e foi muito visível. Eu conversava olhando nos olhos dela e falava, fica acordada para você ver. Qualquer movimento que eu tiver, eu te levo a tua mão na mão dele, nas minhas pernas. Entendeu? Aí ela falava, aí sim, eu vou preparar o fio de ferro e vou deixar aqui perto da minha cama. E a hora que eu levantar, eu vou começar a te bater. Entendeu? Então, eu não tinha aonde. Porque a minha mãe já não morava mais comigo. Eu morei com essa irmã bastante tempo, sabe? E por meu pai ter largado a minha mãe, porque ele deixou, né? Se largaram. E ele foi para um lado e nós
fomos para a cidade, né? E Por conta dessa situação que acontecia entre teu pai, bebida. a família foi se desmanchando. Isso. E a tua mãe foi embora, você ficou com uma das Isso. irmãs. Sim, e as minhas irmãs casaram, né? Casaram direitinho, tudo. E a minha mãe começou a esparramar, era eu e minha outra irmã caçula. Então, ela dividiu. Eu fui morar com uma irmã, a minha mãe e a outra foi morar com a outra, você entendeu? E dali eu comecei eu digo assim, meu sofrimento de vida, né? Isso durou muito tempo, não, Luzia? Uma vida inteira, praticamente. Sério? Né? Eu falo assim, num sofrimento, numa busca. Essa questão do abuso em si. Ah, sim, do abuso. Durante o tempo que eu fiquei com a minha irmã, sim, né? Quanto tempo aí? Mais ou menos uns 2, 3 anos. Nossa! Ficou assim, porque a minha irmã trabalhava e era eu que tomava conta das crianças dela. Entendi. Entendeu? E era tudo bem, tinha criança de berço, né? Tinha criança de colo, era tudo assim, uma faixa etária de criança bem pequenininho, e era eu que tomava conta. Entendi. Então, hoje, quando eu vejo essas meninas com aquele bastante irmãozinho, né, sozinha dentro de casa, tomando conta, eu lembro de mim. Eu lembro que eu tive essa experiência, né? Que é uma experiência não agradável, porque deixa você de viver a tua vida para você viver a vida deles. E se acontece alguma coisa com uma criança dessa, quando ela chegava de tarde, eu ainda apanhava. Então, você falou que você estava passando na fase de mocinha. Você tinha quantos anos aí quando você cuidava dessas crianças? Eu estava começando as minhas, né, assim, meu corpo já na transformação. Tipo de 12, 13 anos, essas coisas. Por aí, eu creio que sim. 12, e você ficou quanto tempo morando com eles? Eu fiquei uns 2, 3 anos nessa fase. Depois aí eu fiquei mocinha, saí novamente, fui trabalhar de empregada doméstica também. Porque eu não tinha opção. Eu vou mudar de casa, porque hoje você vê que hoje as meninas saem, vai para a colega, fica lá na colega e tal. Eu não tinha isso. Eu fui criada de uma maneira que era só eles em casa, minha família. Não tinha... Minha mãe trabalhou muito tempo na fazenda, a gente vivia com os patrões, né? Eu ia te perguntar isso. Onde a tua mãe está na história? Ela sai, ela ficou com alguns irmãos mais novos ou tipo, não? Não, quando eles se separaram, nós viemos para a cidade. Aí minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica e eu ia atrás. Ah, entendi. Eu e a minha irmã. Só que foi ficando difícil para minha mãe, porque a minha mãe também tinha que dar o serviço tempo e hora, né? Lá com as patroas. E eu teve uma patroa dela que eu fiquei muito tempo, que eu aprendi a fazer de tudo, bem novinha, com meus 12, 13 anos aí, eu já engomava roupa, passava com aqueles ferros antigos, já ajudava bastante a minha mãe nesse lugar. Só que daí veio a outra perturbação. Aí era o patrão da minha mãe. Meu Deus, negócio de perseguir. Perseguia. Entendeu? Aí, eu não era feia, não. Pastor, eu era uma menina bonita. Só era bem magrinha, era muito magrinha, mas eu tinha, né? Mas eu tinha aquele jeitinho inocente de criança de roça. Não é hoje, que hoje as meninas são tudo mais... Tem uma malícia, né? Tem hoje. isso. Hoje elas já são mais veiacas. Hoje também se fala muito sobre essas coisas, mas antigamente não se falava muito pouco. Nossa, antigamente, era um respeito assim. Quando viesse falar com a gente, você abaixava a cabeça, encolhia. Eu era assim, pelo menos eu me encolhia. Eu não quero, não, eu vou contar para minha mãe. Se contar para tua mãe, ela vai embora, né? E aí começou com ele? Aí começou com o meu patrão. E aí? Aí lá foi muito tempo. Lá foi bastante tempo. Entendeu? O patrão da minha mãe. Ele me molestava tudo, mas não assim, chegar ao extremo, né? Quando ele quis chegar aos poréns... Ao ponto do ato sexual. Aí eu falei, eu não quero ficar mais aqui. Eu comecei a chorar, comecei a ficar com muito medo, porque ele falou que ia me jogar dentro da água, que ia ele te ameaçava, afogada. tipo, se você falasse alguma coisa. Isso, e que não era para falar para a mulher dele, a mulher dele era uma maravilha para minha mãe, sabe? Era uma coisa assim que
ou eu ficaria ali. Então, eu comecei a falar para minha mãe que eu tinha vontade de ir para minha outra irmã, para essa Maria. Essa é minha irmã Maria. E aí, eu falei para minha mãe, comecei a pedir para minha mãe, me deixa eu ir para lá, eu quero ir para lá, eu não quero ficar mais aqui. Eu não tô bem aqui, eu quero ir embora para lá. E comecei a chorar muito. E minha mãe não desconfiava de nada, porque eu não falava nada. Eu não me abria. Que eu falo assim, que as meninas não deveria se abrir mais hoje em dia, né? E elas, tem muitas que se abrem, tem outras que se esconde ainda, não deve. Deve falar, né? Enquanto não acontece o pior, né? Verdade. Porque eu comecei a chorar muito e minha mãe só falava, bom, então eu vou ver se dá um jeito. Porque naquela época, hoje você tem celular, você tem telefone. Naquela época, para falar com a minha irmã, era através de cartas. Entendi. Né? Precisava escrever cartas para ela poder responder. E isso tudo na onde? Vocês estavam em que lugar? Isso Aí tudo eu em morava, Minas? nessa época, eu morava em Franca. Ah, em Franca. Isso, morava em Franca. E essa Patrão questão de do lá. teu patrão aí durou quanto tempo? Do meu patrão, da minha mãe, né? É isso, durou quanto tempo aí? Ah, durou o quê? Ah, eu creio que 1 ano, mais ou menos, essa perturbação. Nossa. Eu sofri muito ali. E aí você ficou ali quanto tempo? Você foi pra onde? Aí eu fui para minha irmã, para essa minha irmã, Pra que essa amo tua irmã. muito, isso. E aí você ficou com ela. Fiquei com ela, fui começar uma nova história na casa dela. E como é que começou a tua vinda para Brodowski? Como é que foi isso? A minha vinda para Brodowski, eu já havia casado, tudo, já tinha marido, minha filha já era mocinha, né? Assim, mocinha. Com seus 11 anos, estava também na transição de mocinha. Que é a né? do Celane. Isso, que é a minha princesa do Celane. E você tem uma ligação muito forte com ela, né? Muito, muito, muito. Vocês são muito minha apegadas filha. uma com a outra. Muito, muito, muito. É o tesouro que eu pedi para Deus. Porque quando eu era assim, menina que eles me molestavam, eu ainda falava isso. Eu falava assim, eu quero arrumar um namorado mesmo para casar comigo. Eu quero, assim, ter o meu marido, que eu quero meus filhos, né? E, igual minha mãe casou com meu pai e teve meus irmãos. Eu quero assim. Eu não quero que fique mexendo comigo, não. Eu quero ser honesta como minha mãe me ensinou, né? Eu ser direita. Eu ainda falava para eu quero ser moça direita, né? E com isso, eu acho que para eles era o prazer da gente falar ainda mais isso para eles, né? E dentro disso tudo surgiu essa família. E aí você conheceu seu marido? Aí não. Aí eu conheci... Quando eu fui para minha irmã, eu fiquei com ela bastante tempo. Ela acabou de me... Aí eu parti já mocinha já para primeira comunhão, que era católica, tudo. Já comecei a ter outra visão, né? De vida, né? Com ela. E ela me mostrou um caminho assim... igual da minha mãe, um caminho mais familiar, bem mais, assim, amor, né? Que dava a impressão que eu estava ficando, assim, sem aconchego, sem carinho, né? Porque a gente lá já não tinha muito na roça, né? Com meus pais, porque meus pais, não que era da parte da minha mãe, mas da parte do meu pai era muito difícil. Mas depois eu já fui voltando a viver novamente com a minha irmã. Mas aí o meu cunhado é que começou a... então, como ou eu fazia, ou eu ia embora de lá. Já morando em Franca, tudo. Aí eu comecei a ter uma vida sozinha. E sozinha mesmo no mundo. Somente eu e Deus. Aí você foi morar sozinha? Não. Eu fui ser funcionária doméstica. Ah, tá. Você entendeu? Fui trabalhar como doméstica. Entendi. Aí eu passei a morar no emprego. Entendi. Entendeu? Aí eu conheci o pai da minha filha. O pai da minha filha mesmo. E né? como é que foi isso? O pai da minha filha foi... Eu digo para ela, o seu pai foi a minha primeira paixão, né? Foi uma paixão assim... Tinha quantos anos, dona Luzia? Eu creio que... eu não me lembro. Em torno aí, mais ou menos. Não me lembro, porque eu era Já era de nova ainda. maior ou de menor?
Eu acho que sim, eu acho que já era de. Acho que ainda era de menor, não Ainda sei, era de porque eu menor. fui. Porque depois que eu conheci ele, ele me levou para um sítio. Ah, tá. Aí eu passei a viver com ele, né? Uhum. Aí engravidei da minha filha. Ficou quanto tempo com ele? Com ele também eu vivi acho que uns 9, 10 anos. Uhum. Ele chegou a falecer? Faleceu. Faleceu de bebida também. Nossa. É uns traumas meio que eu tenho com bebida que eu não posso nem. Entendeu? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. A questão da bebida, isso gerou uma doença? Ou foi, tipo, a bebida e um acidente? Não, foi bebida mesmo. Foi bebida Bebida mesmo. mesmo. Porque a gente aí. Ele começou a beber, a beber, a beber. E que pena, eu tinha minha filha pequenininha. Mas ele era novo ou ele era mais velho? Ele era novo. Nossa, então ele morreu novo, então. Morreu novo, novo. E ele trabalhava na fazenda? Ele trabalhava para os patrões dele, era da cidade, você Aham. entendeu? E ele trabalhava, ele viajava para os patrões. Entendi. E eu tomava conta, já com essa idade toda pequenininha minha, tomava conta do sítio. Era um sítio. Isso, era eu e dois caseiros que tinha lá. E como é que foi isso depois dessa morte? Mais uma vez, Mais uma vem vez, uma situação que... mais uma vez, aí eu fui para a cidade. Os patrão dele me arrumou uma casa na cidade, eu vim para a cidade com a minha filha. Eu fiquei só. Comecei a fazer, porque eu era manicure, aprendi e tal, era cabeleireira, tudo. Eu comecei a trabalhar bem perto da zona do Meretrício. Uhum. E lá as mulheres vinham fazer unha comigo. O pai da minha filha já conhecia todas elas, ele era bem lá de dentro também, bem conhecido. E elas me davam uma força, me dava café da manhã, me dava... E ainda vinha, fazia unha, fazia peças, coisas, cabelo. Eu enrolava os cabelos delas, arrumava elas bonitas para né, para elas ir trabalhar. E elas me pagavam. Uhum. Aí eu ia sobrevivendo com a minha filha. Aí eu conheci esse meu marido que me trouxe para cá, para Brodowski. Entendi. Aí quando eu me casei com ele, a Dulcelane tinha 7 anos, quando eu me casei com ele. E aí você veio para Brodowski. 6 para 7 anos ela tinha. Aí eu falei, eu gostaria de mudar. Eu morei em São Joaquim da Barra nessa época. Tá. E aí, de lá de São Joaquim da Barra, nós viemos aqui em Brodowski, eu amei essa cidade aqui. Isso aqui... A família dele é daqui? Não, na família dele era de Ribeirão Preto. Entendi. Né? Mas Só veio para mais próximo da família. Isso, mas ele era separado da mulher. Entendi. Ele já era divorciado. Aliás, divorciado não, porque ele nunca foi casado com ela. Ela também era uma prostituta, veja bem como é que é. E ele tirou ela desse lugar, né, e morou com ela. Entendi. Aí ele era solteiro e eu solteira. Aí nós nos casamos aqui em Brodowski. Entendi. Entendeu? Nós nos casamos aqui, mudamos para cá, tudo. Essa cidade aqui, eu falo que ela foi uma cidade abençoada. Foi não, ela é uma cidade abençoada. Amém, porque eu amei quando eu entrei aqui. Falei, eu quero mudar para cá. Se identificou com a cidade. Sim, muito. Aí ele arrumou a primeira casa daquele... Sabe a Caixa Econômica lá da Marginal? Sim. Aquele moço que morreu de Covid também. Uhum. A primeira casa que eu tive com Brodowski era daquele cara. Valdeci, parece que chama. Não sei se Acho que era isso aí mesmo. É uma coisa assim. Então, a primeira casa minha que eu morei foi na Thompson Flores. E lá, minha filha completou os 15 anos dela lá, nesse lugar. Aí depois veio a Coab, onde eu moro hoje. Foi né? quando saiu as Coabs. Foi quando saiu a Coab. E aí, peguei a casa, né? E estou lá até agora. E esse casamento, como é que foi? O casamento com ele? Isso. Foi uma bênção. Né? Isso. Eu falo assim que ele foi o pai que eu não tive, ele foi a mãe que eu tanto precisei, e ele foi... praticamente, ele foi o meu marido, que ele tinha 70 e tantos anos, eu tinha 35. Nossa! Isso. Eu era 35, mais nova do que ele.
Nossa, a diferença Eu tenho fotos, se um dia você quiser ver. A diferença é bem grande, então. Isso, eu tenho foto com ele nos carnavais da vida, nas festas, você entendeu? Todo mundo me perguntava, esse é teu pai? Por conta da diferença de idade. Isso, esse é teu pai? Né? Eu falava, não, esse é meu esposo. E era meu esposo mesmo. E como é que começou a tua conversão? Como foi a tua conversão? Olha, a minha conversão foi maravilhosa, porque eu falo assim, eu sofri muito também, porque perdi tudo a minha família. Foi linda. Foi raiva para tudo quanto é lado. Mas eu falo assim que, para mim, foi bênção. Para mim foi bênção, porque eu deixei tudo, né? Tudo para trás e abracei esse Deus. E como é que foi isso? Quem que foi o primeiro contato que sim, te apresentou assim foi. Jesus? Como é que foi? Você estava passando por alguma situação? Por várias situações, né, que a gente passa, porque eu já estava com esse meu marido, o Carlos. Já tinha, porque esse outro meu marido faleceu, e quando ele faleceu, eu fiquei na casa, e a minha casa precisava de reforma, e eu conheci o Carlos, ele era pedreiro. Nada mais, nada menos, sem juízo, sem nada, né, como diz o outro, precisando de ajuda. Eu falei para ele, você não quer reformar minha casa a troco do meu carro, porque tinha ficado um carro. Só um carro, só que tinha ficado, para mim. Aí ele falou assim, claro que eu arrumo sua casa, mas só que se você namorar comigo. Ah. Aí, você sabe, a gente naquela necessidade, né? Ainda nova. Já fazia aí o quê? Uns 6 meses que o outro tinha falecido. Né? Naquela carência de estar sozinho com a tua menina? Meu filho, mas eu não pensei 2 vezes. Falei, claro, Carlos, eu quero sim. Nós namoramos sim. Aí ele começou a trabalhar para mim, mas bebendo. Ah, tá. Também bebia? Bebia e eu também. Ah, você também bebia? Também bebia. Bebia muito? Não. Olha, era eu e ele um garrafão de 5 litros por dia. Nossa! Não tenho vergonha de falar não, porque... Você está vendo eu inteirinho aqui? É o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que me salvou. Essa aqui é da pó virada. Aqui, ó. Que lindo. Faz 40 anos que tá comigo, né? Graças a Deus. E vamos continuar até a Eu fui hora... visitar a casa dela uns 40 anos atrás, né, irmã? Foi. Aí, ó. E ele sabe contar metade da minha história. Nós estávamos entrando nesse ponto. Mas ela era da pó virada, mas Deus transformou, né? Amém, glória a Deus. Fez uma mudança tremenda. Nós estávamos entrando Guerreira, nesse ponto da hein? conversão dela aí. Ó. Eu tava ali vendo. O senhor estava Ele tá vendo? assistindo ali, ó. Ah, que bom. Continua aí, continua. Então eu estava cortando. O senhor está cortando? Não, nós vai continuar desse jeito agora. Nós vai deixar ele aí na gravação. Mas ela gostava da canjibrina. Ela tá falando agora. Eu sei. É. Mas ela converteu, tomou a postura com Deus. Amém. Né, e nunca fraquejou. Não. Nunca titubeou. Não, Ela não, e nem- firme na rocha. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor, por tudo. Você falou assim que você bebia quanto? Eu e ele tomavam um garrafão de 5 litros por dia. Isso de pinga? De pinga, cachaça purinha. Houve uma época, pastor, que eu não me vergonho, não, porque isso é um testemunho da minha vida. Que eu, no final das coisas, eu deixava os homens de fogo e eu não ficava. Nossa, de tanto que bebia, já estava acostumando, cara. Já, meu organismo já estava... Por isso que eu falo, eu tenho pena de quem bebe. Porque é uma coisa assim... E essa situação aí durou quanto tempo na tua vida? Durou bastante tempo, pastor. É? Foi aqui em Brodowski. E isso te levou pra tua conversão, algo do tipo assim? Ou não? Levou, porque eu comecei a beber. Minha filha era novinha, né, ainda. Vendo tudo aquilo. E eu tava assim, eu tinha dia que eu me sentia, eu olhava pra carinha dela e eu falava, meu Deus do céu, eu tenho uma filha. Carlos, vamos parar com isso. Carlos do céu. E eu trazia a minha filha como uma princesa, e eu não deixava ela ver muita coisa. Pergunta pra ela hoje se ela me via com um copo na mão. Não. Ela não me via com um copo na mão. Ela foi me ver com um copo na mão. Isso você privando ela de toda a situação. Eu escondi minha filha de todas as coisas feias e erradas que eu fazia. Entendi. Todas.
entendeu? Privei minha filha de tudo. Você falou que ela foi te ver com um copo na mão, quanto? Ah, a minha filha já estava com o quê? Já estava namorando o marido dela, que foi o Adelminho, né? Que ela foi, assim, me ver com... Ela me via, assim, mas era, assim, muito raramente, junto com as minhas sobrinhas, sim, época de carnaval. Aí eu tomava uma cervejinha e tal. Você gostava das festas, essas coisas tudo? Eu gostava de tudo que o senhor podia imaginar que não prestava na minha vida. Eu era apaixonada por aquilo. Eu gostava de diversão, eu gostava de... Hoje, o senhor viu eu fazer na igreja, cantar, pular para Jesus e dançar na presença de Jesus? É porque eu lembro. Eu não fiz isso para o capeta, eu não fiz isso para Satanás, seus anjos. Agora não, agora eu faço para Deus, a alegria que eu tenho de fazer para Deus. Por quê? Porque a minha transformação de vida, que eu falei, se lá no mundo eu fazia isso para satisfazer o ego de Satanás, para acabar com a minha vida, agora hoje eu vou fazer na presença de Deus, para ter a doce presença de Deus na minha vida, do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Porque eu tive uma transformação assim. Deus me virou do avesso, pastor, para me curar, para me sarar, para me fazer uma pessoa novamente do jeito que Ele quer. Você começou me falando, por exemplo, da bebida, pra gente chegar... quem que foi esse primeiro contato que chegou em você? Era uma situação, tipo assim, ó, que você estava passando e isso tava, tipo, de alguma maneira fazendo você sofrer ou não? Tipo, alguém te resgatou num ponto que, tipo, eu tava perdido, eu gostava de tudo que eu fazia. Sim, não. Eu já estava vendo, assim... o problema de eu ter uma filha, de eu ter que ter uma responsabilidade, como eu estava tendo junto com meu marido, por conta de eu ter uma filha. Começou a pesar isso em você. Pesou em mim. Entendi. Lá no fundo, não, é a sua menina, né? Você tem que... Eu tenho a impressão de que o Espírito Santo estava trabalhando dentro de mim, eu não sabia. Era uma coisa assim, chega de sofrimento assim, né? Mas você tinha contato com pessoas que, tipo assim, de repente chegavam em você para falar de Jesus ou te chamar para a igreja, ou nunca teve isso? Eu teve. Ah, tinha, então. Teve a Liliane. Ah, a Liliane Gonçalves, né? Ela foi uma das primeiras, a mãe dela foi a minha mãe na fé. Então, com certeza, havia pessoas que estavam orando por você já nesse momento aí. Já, eu acho que sim, porque quando o pastor Jefferson começou a igreja lá perto da Velha Guarda, eu cheguei lá para procurar ajuda, assim, num tom de ajuda, porque eu queria sair daquilo que estava me embaraçando, mas eu não sabia como. Então, eu andei ouvindo alguma coisa lá que era pouquinha gente, eu nem me lembro mais nem quantas pessoas tinha, mas era poucas pessoas. E aí depois eu passei a conhecer o pastor Jefferson lá no nosso, no salão. Quando mudou para aquele salão maior. Hoje é o depósito, né? Era o depósito. Isso. Era lá. Lá foi o meu começo de bêbada na igreja. Eu ainda ia com cervejinha. Até quase que pegava o copo de cerveja e ia com o copo de cerveja na mão. Eles tiveram uma paciência muito grande comigo. Principalmente a Liliane. Né? E isso o marido aceitando junto ou só você? Não, foi só eu. Só você? Só eu. Eu cantava o que nem sabia o que eu estava fazendo dentro da igreja. Eu vejo esses bêbados hoje dentro da igreja, pastor, eu fico morrendo. Você lembra? Lembro de mim. Eu me lembro. Mas você não dava trabalho, tipo, não? Você chegava e dava trabalho ou ficava na tua? Não, imagina, eu era aí, eu tinha postura. Não era nem hoje que eu tô... Hoje, agora depois de, né? Que eu falo assim, hoje Deus me deu uma liberdade diferente. Então, eu falo assim, eu já tenho essa liberdade com vocês, minha família, então eu amo muito. Mas eu sou bem destrambelhadinha, assim. Mas eu não era, não. Eu tinha postura de salto. Salto. Quem me conheceu no salto, fala, mas você virou evangélica? Você tem certeza disso? Do que você está me falando? Você é evangélica mesmo hoje? Entendeu? Eu falo, sou sim. Então, o Jefferson começou a te visitar na tua casa e você começou a ir na igreja? Foi ele me visitar, né? Pergunta para ele, para você ver. Eu tinha na parede, no canto da minha casa, eu tinha altares de Baal.
Altares. Entendeu? E... Mas você mexia com alguma coisa ou não? Eu já mexi, pastor. Olha, que se for para nós ficar conversando Não, pode falar. sobre a minha vida, sobre o que eu fiz, eu fui até no Candomblé, pastor. Ah, tá. Mas você começou quando você veio para Brodowski? Não, foi bem antes. Bem antes já... eu ainda comecei no Centro Espírita quando eu estava morando com a minha irmã. Essa de Franca. De Franca. Que eu amo muito, né? Eu comecei com ela. Começou ali. Começou ali. Eu procurar, assim, esse tipo de... assim... Aí eu ia na católica, sabe esse povo que vai na católica, vai na protestante, vai não sei aonde, mais não sei aonde, procura um caminho, mas não acha esse caminho? Eu era assim. Eu não tinha caminho. Eu tinha trilho, né? E esse marido já em Brodowski também participava disso ou não? Não. Ele participava de uma coisa pior do que isso. Fala pra gente, agora você tá deixando curioso. Ele era do... Ai, meu Deus, como que fala? Meditação. Que medita e vai. Parece aquilo de Buda, sabe? Então, era pior aquilo lá, que eu ia. Porque aí ele chegou a me levar também, umas vezes. E eu fui. Cheguei aí, né? Aí eu vi aquilo lá, mas falei, né? Mas ele incorporava ou você incorporava? Eles chamavam uns nomes, Aor, Naor, não sei o quê. Vinha lá do além, não sei das quantas, entendeu? Eles mesmo em si ficavam fora. O meu outro cunhado, que é irmão dele, via as coisas. Você e ele não? Não, eu não via nada. Eu ficava A única coisa que tinha, tipo, era juntar os altares, de repente levar oferenda, esse tipo de coisa. Isso, aí, tanto quanto o irmão dele faleceu primeiro do que ele foi até com a bandeira como que chama? Eu não me lembro o nome agora do negócio. Levou até essa cruz, é uma cruz vermelha que tinha, foi dentro do caixão dele e por cima do caixão dele. Então já havia um envolvimento na família. Dele já tinha. Mas como assim, eu não quis ficar nisso, né? Eu não sei, Deus me livre. Você chegou a ter alguma experiência assim, atrapalhada de presenciar alguma coisa estranha? Neste lugar, não. Mas no centro de terreiro, no Candomblé, isso tudo eu já dava uma giradinha lá, sabe? Aqueles negócios de passe, eu tenho um conhecimento disso daí, mais ou menos assim, sabe? E do que é aquilo lá. Então, eu via sacrifício de galinha, de frango, de bode, essas coisas, sangue, eles bebiam. Eu nunca bebi. Nunca, graças a Deus. Chegava para mim na minha boca e falava, não quero isso não. Entendi. Eu tenho nojo disso aí, sabe assim. Nunca pus na minha boca. Mas eu via tudo e via os sacrifícios. Esses sacrifícios de animais. A tua menina chegou aí com vocês? Não, nunca participou disso? Nunca deixei. Nunca quis. E o teu marido era outra coisa, era outro lado. Não sei se chama Xexinoê, não sei. Xexinoê. Eu não sei se é isso. O Veracruz, não sei, uma coisa assim. Tá, entendi. Deve ser o Veracruz. Veracruz, que tinha uma cruz vermelha, essas coisas. Eu acho que é essa Veracruz aí mesmo. Entendeu? Mas nessa eu nunca entrei para valer, eu fui visitante. Tá, e quando você se converteu, teve esse conflito com ele ou não? De tipo, ele aceitava você ir numa igreja evangélica? Não, aí eu não vim pra igreja evangélica com ele, eu vim com o Carlos. Entendi. Entendeu? Você tá falando do primeiro. Tô falando do primeiro. O entendi. Primeiro participou. Esse não. Não, esse aí foi... quando o pastor Jefferson ia lá em casa, a irmã Ana, a Liliane, ele começou a aceitar junto comigo. Você entendeu? Ele começou a aceitar. Agora que eu tô pensando aqui, a gente falou que o primeiro ele morreu novo, né? Então, o primeiro, o pai da minha filha. Agora, o Libânio, que é o Soliveiro Libânio Dantas, esse que criou a minha filha, que foi o melhor marido que eu tive. Esse primeiro aí foi o que morreu novo por conta de bebida. Então, havia uma questão espiritual aí, então, né, que chegou a amarrar a vida dele, porque ele morreu muito novo. Sim. Eu creio que sim. Hoje em dia que eu entendo que sim, que ele tinha uma coisa assim...
Porque o que ele gostava, assim, muito era de não estar em casa, e ele vivia muito com prostituta, Entendi. entendeu? Você chegou a passar por alguma situação de morte, algo do tipo, quando você mexia com essas coisas ou não? Morte, Tipo de acidente, algo parecido assim ou não? se eu passei? É. Não, Era mais a questão da bebida mesmo que pegava. foi aí. só bebida. Na minha vida, o único, assim, trauma que eu tive muito, agora eu não tenho mais nada, graças a Deus, mas foi com bebida. Com bebida. Eu não, olha, me arrepia, só de falar. Qual que foi a tua primeira experiência que você teve quando você passou aí na igreja, que mexeu com você? Olha, que mexeu comigo foi, meu Deus, foi assim, Deus fazendo na minha vida. A primeira experiência que eu tive com Deus foi muito simplesinha, mas foi muito marcante. E eu acho muito interessante, eu agradeço muito, meu Deus, porque é assim, Deus, ele faz as coisas. Então, eu não tinha batizado ainda, eu não tinha ainda estudos. Uhum. Que Não aí tinha estudo ainda. eu tinha estudo, mas um estudo assim, na Bem- Bíblia, era na palavra. Eu fui discipulada dentro da Bíblia, na palavra. Não tinha negócio de apostila, que eu tinha que estudar, que eu tinha Entendi. que fazer, não. A irmã, ela me levou na palavra, e ela batia mesmo ali no duro comigo. É assim, assim, se não for assim é do capeta, é do demo. Bem radical mesmo. Bem varada, não tinha mão na cabeça, entendeu? E antes de eu ainda ter de ter esse estudo com ela, tudo, eu estava mais ou menos indo na casa dela para ela me dar esse estudo, né? Porque ela mora aqui perto da igreja, né? E eu vinha aqui, saía de lá e vinha aqui na casa dela. E eu, então, passava muito necessidade lá em casa, né? E um dia eu queria fazer comida e eu não tinha alho, né? E antes dessa experiência, deixa eu contar dos meus altares. Eu ia no pé da Aparecida, né? Eu ia lá e tal, e tal, e tal, e nada. Só vinha desgraça, mais nada. Aquelas coisas Nada eram de ruins. bom. Nada de bom. Então, eu peguei, olhei na cara dessa santa lá, dessa imagem, e falei para ela. Ela era grandona, bem grande. Ela tinha quase uns 2 metros de altura. Ela e uma outra. Isso, eu trouxe da Aparecida. Quando eu fui lá. Aí eu olhei bem na cara dela e falei assim, se você sabe fazer alguma coisa, você faz alguma coisa para mim, que eu quero ver se você faz. Né? Olha, eu estou passando fome, bem dizer aqui, não tenho nada. Agora, o Deus que esse povo está me trazendo aqui dentro de casa, que eu não conheço nem quem é ainda, é um Deus que eu já conheço só que nem a mulher falou lá, só de ouvir falar. Mas eu não sei, eu estou indo agora. Agora, eu não quero. Eles não me pediram nada, ela só falou assim que eles só ficavam olhando para tua cara e falando misericórdia, 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 né? Mas não me pediu para fazer nada. Não me pediu para tirar, não me pediu para quebrar, não me pediu nada, né? Aí eu passei do meu banheiro, que era no quarto, né, para vir para a sala. Eu encarei nessa imagem, eu tive a impressão que ela piscou para mim. Aí eu olhei assim e falei, peraí, tá errado esse trem. Santo não pisca pra ninguém, não. Se é que você é santo mesmo, né? E você conversava mesmo, assim, de ficar batendo papo. Vixe, é igual o povo do centro, né? O povo do centro também conversa com os Exu, tudo lá. Eu conversava com ela. Menino, eu passei a mão num pedaço de pau. Menino, você não sabe, você não quer saber o que virou minha casa? Eu quebrei do teto ao chão. Tudo. Acabei-se com tudo. Ninguém me pediu nada, não. Mas eu quebrei tudo, mas deixei moidinho. Pus em 2 ou 3 latas de 20 litros. Levei para o meio do asfalto. Taquei gasolina e taquei fogo. Você entendeu? Mas isso Foi algo pessoal teu. foi uma experiência tua. assim. Entendeu? Bom, aí eles vieram novamente. Veio a irmã Ana, veio o pastor Jefferson, tudo. Já não estava mais o negócio lá, não, né? Mas também nem te perguntou o que aconteceu. Nada. Vou falar. Não. Eles foram muito discretos, aprendi muito com esse povo, muito com essa família nova. Muito. Aprendi demais.
Mas muito, e graças a Deus, e glória a Deus, e dai glória a Deus, e glória a Deus. Eu falei, gente, eu vou ter que falar isso também, né? Eu vou ficar com esse glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? E aí, bom, passou essa fase e vamos voltar no alho. Eu estava esse dia com vontade de fazer uma comidinha, mas com alho. Eu tinha cebola, mas não tinha alho. Falei, meu Deus do céu, se o senhor existe mesmo, o senhor quer mesmo que eu vou seguir o senhor? Ai, faz alguma coisa, me arruma, vê se eu acho algum dinheirinho, né, algum trocadinho para me comprar um alho. Esqueci do assunto. Aí tô lá, fazendo não sei o que lá no quarto, bateu no portão. Aí bateu no portão, eu fui abrir. A Liliane morava quase de frente à minha casa. Ela veio lá com uma bandejinha de alho. Olhei na cara dela e falei, mas quem te falou que eu estou precisando de alho? Ela falou, não, ninguém me falou nada, não. Eu que senti no meu coração de trazer para você. Olha só. Pastor. Aquilo já mexeu contigo. Pastor, eu chorei muito. Chorei muito. Aquela experiência que você tinha de ficar falando com imagem, agora era algo pessoal. Agora era água palpável. Com entendeu? Deus. Eu falei, meu Deus, que isso? Ele existe mesmo, né? Vim para dentro com essa... Falei, você não quer entrar? Não, só vim mesmo te trazer esse alho. Não sei se ela lembra disso hoje, mas eu creio que ela lembra. Uhum. Vim com esse alho para dentro numa satisfação, numa choradeira, e chorei. Chorei que eu já sou chorona, né? Já sou mesmo chorona, sentimental mesmo. Mas chorei muito de saber como é que pode esse Deus que eles estavam falando para mim fazer isso para mim. E eu falo assim, ó, é algo tão simples, mas que soa com uma autoridade tão grande dentro da gente, né? Isso, você entendeu? Isso me impactou de uma tal maneira que eu tinha, assim, vontade de estar com esse povo, sempre ao lado desse povo. Eu já não queria, quando aparecia, assim, final de semana, chegava final de semana, aí minha família vinha. Nossa, vinha o povo de Franca, e a hora de fazer os bolos, e a hora de assar os frangos, e a hora de fazer aquela mesa. Era uma mesa, sabe, ver Natal, como é que ficava a minha casa de gente? Era uma alegria, uma bebedeira, né? Menino, eu comecei, eu acho que eu comprei... Acho não, eu tenho certeza que eu comprei uma briga com o inferno lascado. Isso aí que eu ia te perguntar, teve resistência? Tua família acabou Muita. de alguma maneira assim se afastando de você? Você perdeu a amizade? Muita. E como é que foi lidar com tudo isso? Pastor, eu acho assim, hoje eu dou risada, mas na época eu sofri muito, porque eu gostava. Eu falo assim que o que mais mexeu comigo em si, eu tive várias situações, questão de bebida também, né? Eu não era um viciado, mas também fui usuário de droga. Mas eu falo assim que o que mais mexeu e doeu foi as minhas amizades, meus amigos. Eu falo assim, você não poder, porque o fato de você conviver tanto tempo com eles, né? Sim. E de repente perder aquele convívio, nossa, isso mexeu demais comigo. Foi com você desse jeito, De né? fato, comigo também, porque, olha, minha irmã eu amo. Eu não amava, eu amo, né? Meu sobrinho não saía da minha casa, as minhas sobrinhas tudo solteira com a minha filha, tudo mocinho já, né? Tudo dentro da minha casa. Então, nossa, e aí foi afastando todo mundo, não vinha mais. No final de semana eu já ficava sozinha, não ficava porque vinha. Aí eu clamava para a irmã Ana, a Liliane não saía de casa, me levava para casa dela. Já começou, sabe? Eu comia às vezes na irmã Ana, entendeu? E Foi gerando um vínculo diferente, Oh, né? e aí, os final de semana que tinha, às vezes, as coisas na minha casa, já não tinha mais, porque eu ia pro culto, né? As festas eram tudo na tua casa. Era tudo na minha casa. As E ai, se amizades- não fosse. E as amizades ia tudo pra lá. Tudo. E aí isso acabou. Aí começou a virar dia de culto. E é isso, aí começou a virar. A minha vida começou a virar, assim, novamente, né? Assim, tudo pro bem, né? Eu me estranhei um pouco por conta dos meus familiares. Aí eu convidava eles, falava, vem para nós ir, né? Vem aqui para nós ir. Você vê que delícia, lá a gente canta. Lá, eu não estou nem bebendo mais. Ó. Ai, não acredito que você largou de beber. Eu larguei. Larguei de beber, não quero mais beber. Ainda fumava. Fumava. Né? Ficou muito tempo, dona Luzia, para parar? Fiquei, o quê? Amigada e fumando, acho que 1 ano ainda depois da conversão. Isso te torturava? Tipo assim, você queria deixar... Sim, Acho sim. que o fato do cigarro em si
É mais difícil, né? Sim, porque eu queria fazer as coisas na igreja. Ah, entendi. Sabe? E não tem jeito, o cigarro aparece, né? Você tá com ele ali. Não. E isso é uma coisa que os irmãos falavam para mim, irmã, não pode pular etapas. Irmão, ó, nessa área, sabe, assim, com muito jeitinho, com muito amor, com muito carinho, sabe? Aquilo me adoçava, né? Fumava muito? Comia 2 maços de cigarro por dia. Nossa! Sim. Não era para mim estar viva mais não, pastor. Meu Deus! Não era, não. Era para mim... Eu falo assim que o costume, o hábito de carregar ele no dedo... Ixi, meus dedos eram tudo amarelo. Então, de ficar acendendo, né? É muito difícil, né? Ter que lidar com esse vício, não é verdade? Muito. Eu falo que eu tive um discípulo que depois ele fez o encontro, parou com a bebida. O caso dele da bebida era muito sério também. Mas eu lembro que quando ele chegou no cigarro, ele não conseguia. E ele ficava muito mal. Às vezes ele chorava, que ele lutava, porque ele não conseguia deixar com a questão do cigarro. E eu acompanhei. Eu até falava assim pra ele falava assim, só falta isso. Dentro de mim eu sabia, né? Eu falava assim, eu virava pra ele e falava, não é só isso, né? Ele tá vendo isso como tipo um gigante. Sim. Mas depois ele vai acabar aprendendo que existem outras áreas da vida dele que precisa morrer também. Com certeza. Mas o cigarro em si, o hábito de carregar no dedo, tá toda hora, é muito complicado, né? Muito. Aí eu lembro que quando o Carlos, ele também fumava, né? E eu lembro que nós estávamos em Ribeirão Preto, ainda nessa época, antes de tudo isso que eu já te falei, a gente ainda bebia, né? Que eu falei que eu ia até na igreja, eu ia ainda de fogo, ainda de cerveja ainda. E que quando foi lá em Ribeirão Preto, andando na rua, para entrar no bar, para nós tomar uma cerveja, eu disse para ele, olha, eu não tô com vontade de ir nesse bar mais não, e também não... Ó, tá vendo esse maço de cigarro aqui? Tá vendo esse isqueiro? Eu não vou fumar mais. O Espírito Santo já estava Já estava trabalhando em mim. E eu não tinha conhecimento ainda disso. Não tinha, assim, aquele conhecimento de saber como assim. Entendi. Né? Mas ele já estava trabalhando em mim. Aí eu peguei esse maço de cigarro, ele falou assim, então me dá para mim. Eu falei, não vou dar. Não vou que dar. Não é bom para mim, não é pra... Não, que eu não quero para mim, eu não quero para você. Eu sempre falava isso para ele. E eu acabei jogando esse cigarro fora no lixo, lá dentro da cidade de Ribeirão Preto. Nunca mais, até agora, nunca mais fumei. Foi uma questão de atitude mesmo. Foi atitude, eu sofri. Porque ele fumava perto de mim, as pessoas fumavam perto de mim, o cheiro, a fumaça, eu queria engolir aquilo, né? Então, mas eu fui aprendendo a orar, porque aí a irmã me ensinou, a Liliane me ensinava, ó, irmã, quando vier essas tentações, você repreende isso daí, você fala que não quer, que não vai se agradar, que não está se agradando, e que aqui isso não é seu, né? Aí, ele desaparecia aquela vontade. Você fumou por quantos anos? Uns 30 e poucos anos. Nossa. Fumei bastante. É uma vitória, né? É uma vitória. É um gigante enorme, né? Exatamente. Eu falo assim que hoje, às vezes o diabo tem hora que joga, né? Porque fica sequela, né? Porque eu tenho bronquite, né? Tá. Quase me deu efizema, não sei se tenho, porque ainda está fazendo os exames, né? Tudo. E é por aí a consequência do cigarro, da bebida, isso vai ficando no seu organismo, né? E eu peço a Deus, eu vou repreendendo tudo, mas a sequela é uma coisa que eu procurei com as mãos. Eu tenho ciência disso. Então, Deus me ensina como, né, você ser saudável. Hoje em dia eu sou saudável porque eu creio muito na mão de Deus, né, sobre a minha vida, sobre o meu organismo, mas eu falo que não é fácil, não. Mas já é uma vitória, né? Uma vitória muitíssimo grande. De repente nem era para você estar mais aqui. Não era. Eu te falei que não era. Eu já era para estar morta. Dona Luzia, você teve experiências assim sobrenaturais que te marcou? Sobrenaturais. Eu não sei se pode ser, porque eu falo assim, eu tive visão, né?
E eu creio que isso é um sobrenatural para mim. A visão, a questão de visão espiritual ou na parte de sonhos? Na parte de visão mesmo. É. Na parte de sonho também. Conta pra gente essas experiências. Então, eu tive uma vez, já falei pro pastor Jefferson, ele sabe disso, ele tá ao par disso. Uma vez eu tive uma visão que eu estava numa rua e tinha ele e a pastora Janete. Ele estava com um esguicho lavando a calçada e a pastora Janete também. Entendeu? E desse lado aqui direito, tinha um terreno. A terra era linda e maravilhosa. Era uma terra roxa. E só havia um pé de planta verdinho com umas folhagens grandes. E do outro lado, tinha um terreno também. Eles estavam no meio, ele e ela no meio disso. E bastante pedregoso, assim, bastante pedregulho, bastante sujeira, bastante espinho, bastante coisa. Suja, muita sujeira, né? E eu cheguei brincando com eles assim, e logo olhei para a calçada que ela estava jogando água, a pastora Janete, e ele lavando. Lá dentro eu vi vários cômodos, vários quartos, né? Eu olhei assim, vi as portas direitinho do lado de cá, parecia um corredor, né? E com portas laterais. E ele assim, jogando água. E a pastora Janete jogando na calçada. Nisso eu deixo de olhar para a pastora Janete e vejo na calçada 2 sacolas. Uma de sapato de gente, que ela ia jogar fora. Mas sapato, assim, que servia para 11, 12 anos, para 6, 7 anos, para 8, 9 anos, mais ou menos adulto. E uma outra sacolinha de calçado, tudo de sapatinho bem pequenininho. Né? Assim, sapato de bebê mesmo. Falei, ai, pastora Janete, você não leva mal, não? Porque eu sou assim, eu sou de arrecadar coisa faz tempo, para dar para os outros. Uhum. Falei, o que não serve para vocês, serve para alguém. Eu posso levar? Ela falou assim, irmão, vai pro lixo, mas se você quiser pegar, pode pegar. Mas foi muito nítido, assim, foi sobrenatural para mim, né? E aquela voz falando assim, eles vão mudar de situação. Eles vão mudar de situação. Eles vão ganhar um lugar que as panelas vai ser muito grande. E as vasilhas onde vai cozinhar, nós não tinha ainda esse negócio de cozinhar em fogãozão grande, não tinha nada disso na igreja ainda. Nada disso. E a construção seria muito grande. E aí, eu vim e falei para ele, falei, pastor Jefferson, passa assim, 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 assim. E outra, pastor Jefferson, havia, sei lá, um pouco de desordem, né, nesses calçados, mas o que significa isso? Ele falou, não, irmã, não esquenta, não. Ele tem uma sabedoria tamanha, esse meu pastor, de uma tamanha sabedoria que, pelo amor de Deus, né, ele é um Moisés da vida nosso, né, que está sobre a nossa, nós estamos debaixo da potente mão de Deus e da cobertura dele. E ele falou, não, irmã, mais ou menos eu sei o que significa isso daí. Deus vai passar a vassoura na igreja. Deus vai limpar o que não presta, tirar tudo o que não presta, tudo quanto é joio do meio do trigo. Eu lembro direitinho que ele me falou isso. Entendeu? Falei, pastor? Ele falou, é isso que vai acontecer. Eu falei, então tá bom, né? Eu falei, meu Deus, será que eu, né? Que a gente, para passar uma visão dessa, e ir para casa com o coração leve, feliz, para mim é um sobrenatural, porque eu falei, eu acho que ele ia sair comigo, né? O que é isso, irmã? Você comeu alguma coisa, né? Foi uma resposta de Deus até por alguma coisa que ele já estava orando, né? É isso, você entendeu? E logo houve isso na igreja. Acabou acontecendo. Aconteceu. Você chegou a ter eu não sei se foi uma visão ou um sonho dele também sendo prefeito da cidade, foi isso? Isso aí, pastor, ele vai ser. Vai. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu tive uma visão.
que eu estava passando uma chave para ele. E essa chave tem uma profecia até hoje dentro dela. E ela está lá e eu estou orando por ele. Olha que benção. Entendeu? E na chave Então, você estava passando para ele. Estava passando e vou passar. Aham. Eu vou passar. Eu tenho fé em Deus, só se Deus não quiser e se não for da vontade de Deus. Se Deus quiser dar algum livramento para ele por alguma coisa, Aham. aí eu respeito, porque eu sei que é de Deus e Deus não quis deixar. Aham. Mas se não for isso, vocês vão ter o prazer de ver eu passar a chave na mão dele. Olha que benção. Ela está lá, a profecia, tá? Tô orando. Ó, eu sei porque eu lembro que quando eu tive um sonho dele também, e a gente passava pela rua, eu lembro que ele estava meio que desencorajado no meu sonho, num sofá. E eu lembro que a pastora Janete, no sonho, ela falava assim para ele, você tem que se posicionar, se levanta. E eu chegava, falava assim para ele, se levanta, né? E a gente colocou ele para fora da casa. Na hora que a gente colocou ele para fora da casa, eu lembro que havia uma caminhonete. Sim. A gente colocou ele na traseira da caminhonete. E aí alguns irmãos da igreja ficavam de moto. Eu não esqueço de cada detalhe desse sonho. E a gente veio vindo nessa rua principal, sentido para o centro ali, sentido prefeitura. Só que conforme a gente ia andando, e haviam irmãos de moto atrás, esses irmãos estavam armados. E eu lembro assim que ele passava e havia uma multidão vindo, só que de repente começava a vir, era como se fosse zumbis, saíam assim dos muros sim. e tentavam atacar essa caminhonete. Sim. E eu lembro que os irmãos que estavam armados iam atirando, coisa de filme. Sim. Ia atirando assim, esses zumbis iam caindo, e eu estava em cima da caminhonete com ele, respaldando ele, protegendo ele. Glória a Deus. Na hora que a gente chegou na praça, eu não esqueço no sonho, tinha não era um palanque, era um carro desses de som, né? Sim. Ele iria subir e haviam duas autoridades que hoje também são autoridades ainda da cidade. Sim. Eles estavam para receber ele e tinha muita gente. E ele estava subindo porque ele tinha ganhado a eleição para ser prefeito. E na hora que ele subiu, todo mundo começava ali, né, dar glória a Deus, e era muita gente. Eu acordei com isso. Eu lembro que quando eu entrei no corredor, você passou por mim e eu te cumprimentei. Ah, meu Deus. Isso muitos anos atrás. Olha, isso muitos anos atrás. Aí eu fui na sala dele e fui contar o meu sonho. Ele virou e falou assim, a dona Luzia acabou de sair daqui contando que teve um sonho parecido com o teu, que eu também eu seria prefeito da cidade. E vai ser. E foi quando começou tudo a respeito da política na vida dele. Começou dali. Mas eu acho assim que Deus até fez a gente cruzar no mesmo tempo e na mesma hora para ele poder acreditar que Deus estava falando com ele, Glória né? a Deus. Olha Glória só a que Deus. benção, eu não esqueço disso aí. Eu creio que ele vai ser. E se Deus tem plano sobre a vida dele nessa área, vai se Isso. concretizar. Só se Deus quiser dar um livramento muito grande para ele. Verdade. Porque eu vivo debaixo da potente mão de Deus, da palavra dele. Então, eu creio que se ele não quiser para dar o livramento, seja bem-vindo, a gente vai aceitar. Mas que a profecia está lá, está. Amém. Ela vai ser aberta, em nome do Senhor Jesus. Você teve alguma fase, assim, na tua vida, fora essa da tua infância, que aconteceu tudo isso, esses processos de você estar num lugar, passar por abuso, ir para outro lugar, passar, mas depois disso que foi muito difícil para você, de repente até no meio da tua conversão? Olha, pastor, eu creio assim, que eu já fui liberta quando eu fui no encontro. Uhum. Eu tive um encontro tremendo mesmo, não foi brincadeira. Não fui lá para... Eu fui lá que eu fiquei chorando debaixo de um pé de paineira, que as flores caíam na minha boca. Eu falava, Jesus, o que está acontecendo? Entendeu? Eu não comi os dias que eu estava lá. Olha que Eu só chorava. Ali você foi curado. Ali eu fui curada, porque aí a gente tem, né, eu não posso estar falando, porque quem não foi, Aham. precisa ir para Falar poder... nisso, ó, a gente tá chegando um encontro tremendo aí, né, dona Luzia? Isso. E quem passou por encontro tremendo sabe a profundidade das experiências que a gente tem com Deus ali, né? Com certeza. De repente, se você tá pedindo uma oportunidade para Deus, para vencer alguma área da tua vida, de repente você não vê mais um
um caminho para você, não consegue enxergar, né? Uma realidade nova para você, faça o encontro, né? Com certeza. Eu vejo assim, que o Encontro Tremendo, a gente impactou. Eu fiquei impactuada com o meu Encontro Tremendo. Então, eu creio que não fica fora disso, não. Entra, mas entra mesmo. Vai ter esse encontro tremendo com Deus, porque Deus é tremendo na sua vida e na minha. Eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer na sua vida. Vá, tenha essa experiência, porque o encontro é maravilhoso e é tremendo mesmo. Glória a Deus. O que a respeito de ministério, assim, o que te atrai? Pastor, para Deus, eu falo para minha filha, eu costumo falar muito para minha filha, para Deus eu viro do avesso no que for. Eu tenho muita vontade de pregar, mas eu só não prego porque a gente não tem muita escolaridade, entendeu? Então eu tenho medo de dizer besteira, porque a gente fala mesmo, não tem estudo, a gente costuma dar umas falhadinhas. Mas eu amo pregar, eu amo aconselhar, eu amo discipular. Eu vou mandar para vocês aqui, para vocês pôr aí nas redes sociais. Isso. As minhas células que eu tive, os batismos por quem passou pelas águas comigo. Interessante isso. Ó, tem um canal aqui no YouTube que chama Nostalgia CMB. E esses vídeos estão sendo extraídos das fitas cassete que a dona era você que gravava, dona? Sim, era eu. Era você que gravava tudo. Era. Ela tem aí, ela falou que tem já mandou uma caixa, ela tem mais, né? Muito mais, eu tenho muito mais de 500 fitas. Olha só. Que eu fiz, é tudo da igreja, começo da igreja, né, em si. E eu acho interessante porque geralmente a gente criou esse canal para o pessoal mais velho assim da igreja poder olhar lá para dentro, né, e falar assim, nossa, né, olha aqui, relembrar de tempos bons ali, né, de pessoas, né, que foram importantes na nossa vida. Então, se você quer conhecer esse canal e esse conteúdo, é Nostalgia CMB. Isso, e essas fotos que eu tenho para trazer para cá, elas são as filhas do pastor, é tudo criancinha, tudo assim, na época que ele vestia pro Pai Noel ainda. Tinha esse tempo, né? Tinha. Eu lembro de um tempo, eu cheguei a ver umas fitas que até tinha árvore de Natal dentro da igreja, né? Tinha, sim. Eu vou mandar essas fotos para cá para você certificar de Manda essa com o Jeff de Papai Noel, que não é pra você postar essa foto aí. Mas não aparece o rosto direito, porque ele não gostava de tirar fotografia. É? Ele não gostava que tirasse, né, fotografia. Mas eu cheguei a tirar foto dele pelas costas e eu brincando com ele, né? E ainda consegui tirar. Mas eu vou trazer. Ô, dona Luzia, hoje também a parte da dança faz parte da tua vida, né? A dança. Eu acho muito bonito quando eu vejo a senhora lá em cima junto com a tua filha, né? A Dulcelaine. Sim. E vocês estão na quarta profética, faz a dança ali. Eu acho muito bonito, né? Sim. Eu até comento, eu falo assim, olha que legal, né? É o legado que a mãe está deixando para a filha ali, né? Com certeza. Eu acho muito... Faz tempo já que você participa da dança? Eu já participei da dança junto quando era a Tarde da Bênção com a pastora Gracinha. A pastora Gracinha que levantou esse movimento de dança. Ela, a pastora Ana, naquela época. Verdade mesmo. Isso. A gente ia para as ruas, era livre para dançar com uma peneira de frutas, né? Na rua, era na rua, não tinha nem lugar para nós dançar, nem né, nada. Nós já fazia na rua. O Viana, lembra do cantor Viana? Ele vinha para cá, nós levava ele debaixo das barracas para fazer os cultos. Os evangelistas. E lá evangelizar, e nós cantava, levava a peça junto, entendeu? As mulheres tudo vestidas, com as peneiras. Primeiro nós... evangelizava a cidade inteira, levava os panfletos, entregava. Quando eu vejo esse povo fazer isso hoje, eu falo, gente, que delícia, porque é uma coisa que eu amo fazer. Olha que belo. Entendeu? Eu só não faço muito mais, porque hoje você tem que correr um pouquinho mais, né? E hoje, com 73 anos, eu corro um pouquinho, mas não é tanto assim. Olha, né? eu vou te falar, quando eu olho para você, com 73 anos, né? Isso. Eu já cheguei, por exemplo, eu vejo você dançando, né? Tem toda a dificuldade que vai chegando por conta da idade, Isso. né? E você está sempre ali,
você também está no Ministério de Chofar, né? Para quem não Ministério sabe... de Chofar e Ministério de Teatro. Quando o chofar levanta dentro da igreja, ali quando aparece na gravação do ao vivo ali na câmera, é a dona Luzia que tá tocando o chofar. Mas eu também cheguei assim, ver assim, não tem dia para vocês, né? Tem vezes assim que você mora na Cob 2. Isso. E às vezes você vem de pé pro culto, né? Domingo eu venho a pé de hoje manhã. Também, para gravar esse podcast, você veio Isso, eu vim a pé, porque... E eu admiro isso na senhora, né? Essa garra, essa força de vontade que você tem de poder fazer as coisas para Deus, entendeu? Isso gera uma admiração da gente. Eu não sinto isso fazendo obrigada, não. Eu sinto isso amor. Eu vejo o grande amor que Deus tem pela gente. Pela minha vida, pela vida dos meus, porque eu sei que tudo, enquanto eu trabalho para Deus, enquanto eu estou nos pés dele chorando, ele está fazendo para os meus, ele está fazendo para mim, entendeu? Então, eu vejo assim, não tem como eu parar, eu só vou parar a hora que ele me chamar e... Amém, glória a Deus. Eu falo que é a senhora, tem também o Sr. Geraldo, agora eu não estou me recordando a idade do Sr. Geraldo, mas eu sei que eu acho que é mais de 80 anos. Sim. Né? Eu sou Geraldo, do pai da Rose, né? Sim. E eu cheguei, por muito tempo, ver ele vindo até uns 3 anos e meio atrás, porque depois ele teve uma queda, né? Com a bicicleta e machucou a perna, mas ele também vinha a pé e ele estava todo culto aí de manhã. Eu falo assim, são pessoas, vocês são referência, né? Pra gente que é mais novo. Eu falo assim, hoje a pessoa tem carro, né? Tem toda de alguma maneira, assim, os benefícios para poder sair de casa, vir para um culto, né? E as pessoas não fazem, né? E vocês estão aí pagando preço até hoje, fazendo a obra de Deus. Isso incentiva a gente a ir cada vez mais longe. Sim, eu falo para minha filha, ó, enquanto eu tiver fôlego de vida e puder andar, Deus vai me ver na presença dele. Para dançar, para fazer teatro, para o que eles me convidarem lá. Tem o teatro, é verdade. É verdade, você também faz parte do teatro, né? Isso ainda hoje, eu estava olhando lá, essas fotos que eu estou separando tudo para me poder trazer para cá, e estava para fazer umas mudanças lá em casa, né? E eu deparei com o Teatro da Aureliana, que eu fiz a escolinha com ela, fiz... bastante teatro com a Aureliana, né? E aí, depois, eu peguei o celular. Quando eu pego o celular, eu achei uma peça lá que eu falei, gente, a gente poderia fazer na igreja. Porque, olha, é uma coisa que... né, o preço de uma alma, né, o juízo final, o que você tem nas suas mãos para apresentar a Deus. Tudo isso você tem lá. Gente, eu falei, não, eu não quero parar, eu vou continuar. Olha que benção. Né? Agora, falta a pessoa tomar atitude, a pessoa tomar, assim, uma posição na presença de Deus, porque tem muita gente, pastor, não é só eu, não, tem muita gente que pode trabalhar para Deus, nesse sentido de evangelização, porque eu não sinto isso como uma artista, eu não sou artista. Eu sou uma evangelista também nata, assim, de expressar com o meu corpo, com o meu rosto, né, com essas peças de teatro, com a dança. É evangelização, isso daí você está chamando vidas. Porque eu tenho testemunho de quando parei a dança, não foi nem aqui em Brodowski, foi em outra cidade, que quando nós paramos, acabou lá tudo, a gente tem aquela comunhão com os irmãos, uma senhora veio e falou para mim, nossa, menina, quantos anos você tem? Eu falei, X. Ela falou, nossa, e eu estou aqui com X idade, parece que eu estou morta. Olha só. Falei, então levanta-te e resplandece. Olha que benção. Falei, vai. Ela falou, eu vou fazer isso, eu vou ver se eu levanto as meninas lá da minha igreja para poder fazer isso que vocês estão fazendo, porque olha isso é evangelismo. Estou falando que vocês são referência. Né? Então, houve muito já, se eu for contar os testemunhos que eu tenho em igreja de fora, que eu tenho ido com a pastora Ana, né, que a gente tem dançado, que a gente tem feito, o que eu tenho visto no chofar, principalmente no chofar, quantas pessoas têm vindo falar comigo a respeito disso. Como? Falei, então, mas Deus levanta, Deus está escolhendo a dedo, filha. E dentro de tudo isso que você já faz, você tem sonho, assim, que você pretende realizar? Sonho?
eu falo que nesse finalzinho, assim, eu falo assim, que né, no caminhar, né, da minha velhice, a gente sonha, eu nunca vou deixar de ter sonho, né? Nunca vou deixar de ter sonho. Eu tenho vários sonhos, né? Mas eu espero em Deus, o que Ele me chamar, no que Ele me chamar, no que for necessário para fazer, eis-me aqui, entendeu? Eu não quero dizer assim, especificar, porque pode não ser esse o meu chamado. Entendi. A gente tem que ter, assim, discernimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida e te chama para aquilo. Que nem eu sou diaconista, né? Diaconisa. E a diaconisa, eu vejo assim que, gente, é um trabalho muito lindo, é um trabalho de servo, assim, ó, que se for pensar, é junto com o pastor, é o braço de Moisés. Verdade. Precisa disso na igreja, precisa ser levantado, irmãos, com atitude, com vontade, com garra, né, para poder também ter esse privilégio, porque é um privilégio você trabalhar na seara de Deus. A palavra de Deus diz assim, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós somos poucos. Então, quando a gente vê o mundo lá fora, na situação que se encontra, né, jogado às traças, porque olha quanto a gente vê com os próprios olhos da gente, quanto povo nesse mundão aí, bebendo, fumando, não tenho nada contra a vida da pessoa, ela escolhe o que ela quer, ela tem direito de escolha. Mas se você trabalhar para Deus, nesse intuito de evangelização, que nem na dança, na expressão corporal, no evangelismo, ter essa garra de correr atrás das vidas, que às vezes, muitas vezes, tem um que eu já encontrei isso, já dou testemunho disso, muitas vezes, com um copo de cachaça na mão, com um copo de cerveja na mão, como eu fazia, eu achei gente para ir atrás de mim. Hoje eu sou capaz de fazer isso. Quando eu vejo, não faça isso com a tua vida. E hoje você tem autoridade para pregar sobre isso, né? Porque é algo que você venceu na tua vida. Isso. Né? Eu falo, não faça isso na sua vida. Para com isso, porque isso não é de Deus. Quem está te judiando desse jeito é o inimigo. É o inimigo que está doido para te levar você ainda para o inferno, se você não acordar. Tem gente que assusta. Mas eu falo, abertamente. Eu tenho que falar. Porque a minha vida, o começo de vida meu não foi fácil. Foi bonito em certas partes? Foi lindo. Eu bebi também? Bebi. Eu festejei, pulei carnaval? Sim. Mas depois Deus me mostrou e me mostra todo momento o meu passado, porque você pode até mudar de vida, de situação, mas o passado, a sequela das coisas, dos seus pecados, Deus jamais lembrará. Verdade. Mas a sequela, ela fica para você lembrar, da onde você saiu, né? Tá vendo onde eu te tirei? Você estava na beira, você estava já jorrando para o abismo, para cair lá no abismo, lá no buraco. Deus foi lá, ó, com aquele dedo maravilhoso dele, te puxou aqui pela golinha da camisa ou da blusa e te salvou. Você entendeu? Então, lembra de onde você estava quando Deus... Então, sai disso, enquanto é tempo. Busca Deus enquanto se pode achar. E nós estamos achando. Então, quando eu olho para esse mundo que está do jeito que está, povo misturando tudo, um misticismo danado de religião, de tudo, isso me entristece muito, eu ando muito com meu coração muito triste. Porque é um misticismo, é uma coisa que parece-me que a pessoa não tem noção do que está fazendo. Então, cada esquina uma igreja, você não sabe como, por que levantou, de que maneira levantou. E você vai lá e lá leva tudo assim, meio que... E eu olhando para a minha vida, para o meu testemunho, falando, não é bem desse jeito. Você tem uma vontade de ir lá fazer como Jesus fez na porta do templo dele. Meter o pé e acabar com tudo. Mas você não tem poder para isso. Né? Mas a oração tem. Verdade. Então, você ora, busca Deus e que o poder vem da palavra de Deus. Então, uma última pergunta para a senhora. A senhora crê no avivamento? Claro que sim. Claro. Claro, e o avivamento não vai ser... Vamos sofrer muito. Vamos que a palavra fala assim, nos ensina assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, se nós tiver o bom ânimo e Deus me ajudar que eu alcanço, porque eu não sei se Ele vai me levar, que hora que Ele vai me levar, quando...
Está nas mãos dele todas as coisas. Então, de uma coisa eu tenho certeza, que se eu não pegar o avivamento aqui, eu vou pegar lá. Amém, glória Eu vou a Deus. pegar os céus. Porque lá o avivamento é direto e reto. Você chegou a ver, assim, todo esse crescimento, né, da igreja, né, desde quando começou, Sim. né, todo esse processo, assim. Hoje, que fase que a gente está vivendo hoje aqui dentro da igreja? Olha, aparentemente, uma paz que excede todo o nosso entendimento, mas é uma paz que não é o homem que dá, Uhum. é Deus que dá. Então, em meio a tanta tribulação, em tanta coisa que você está vendo aí nesse mundo, em tanto fome, porque está passando fome, em tanto meio de guerra, rumores de guerra, tudo, e esse mundo louco, essas coisas loucas que está aí, nós até estamos vivendo um começo, eu creio, de um novo ciclo de Deus nas nossas vidas. Esse avivamento vai vir. Amém. Se cada um de nós tomar posição dentro da palavra de Deus, assumir a palavra de Deus para si. Assumir. O que é assumir? Obedecer. Colocar em prática. Colocar em prática. Não custa nada. Não custa. Custa. Custa a obediência da gente e o seu prontificar. Você prontifica e pronto. Eu quero, eu vou, e ninguém vai me segurar. Somente aquele que é o Altíssimo. Ele me segura. Dona Luzia, você passou por fases e fases. Na época, assim, antes, tinha aqueles que davam muito trabalho dentro da igreja? Você tinha que ficar no pé? Você era aquela que ficava no pé e ficava vigiando o que estava acontecendo? Aí eu vou falar, pastora, até hoje, né? É. Hoje até, eu creio assim, que até um pouquinho pior, né? Porque hoje tem umas desobediências que eu falo, meu Deus do céu, naquele tempo quase que não tinha. Tinha e tem. Mas não é como hoje, não. Hoje você fala aqui, neguinho parece que não guarda muito na cabeça. Parece que entra num lugar e sai do outro, né? Mas eu tenho, assim, certeza absoluta que o Espírito Santo não descuida. E você era aquela que ficava no pé, ficava em cima? Com certeza. É? Com certeza. Você puxava a orelha do povo aqui? Bom, estão todas aí, estão todas, graças a Deus, uma faleceu, né, já, mas tem uma que me chama até de mãe. Ah, é? Que Entendeu? benção A aí. mamãe chegou, né? Então, eu falo assim, porque discípulo é como filho. Verdade. Você pega a tua vara, mas pega o teu cajado também, porque você vai precisar dos dois, né? Com muito amor e paciência, muita oração, jejum. E o pai e a mãe disciplinam o filho que ama, né? Não é? Então, é por isso que eu falo. Hoje em dia está muito difícil. Mas não é impossível, porque o pai do impossível existe. Verdade. Entendeu? Então, eu amo as vidas, amo as minhas discípulas, que até hoje, quando me vê, me corre. Eu vejo que está lá na célula de fulano. Amém? Continua. Não pare, pelo amor de Deus. Continue, né? Não, mas você não fica... Não, fico não. Fico chateada de jeito nenhum. Eu sou desse jeito também. Né? Eu quero que a pessoa se firme Cresce. em Deus, dê fruto. Cresce. Né? Tem Independente de onde vai ficar, com quem vai Isso. ficar, eu quero é que a pessoa cresça. Isso. Antigamente tinha muito esse ciúminho, né? Tinha. É meu, eu paguei o esse preço. mesmo, né? E aí fazia até as pessoas acabarem saindo, né? Por conta de ver tudo isso, né? Mas, pastor, até hoje existe isso. Né? E até hoje... Eu acho que sempre vai ter, né? Essa questão, né? Até nós tínhamos um modo de falar assim. Pescar peixe no aquário dos outros é bom, não é? Existe isso. Mas existe, deixa existir. Sabe por quê? Porque se não deu certo com você por uma coisa ou por outra, o Espírito Santo está lá também. Verdade. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que existe aquele que planta, Isso. vai existir aquele que vai regar, Sim. e vai ter aquele que vai colher. Com certeza. Então é um processo, né? Isso. Independente de tudo isso, quem dá o crescimento é Deus, né? Com isso é o mais certeza. importante. Imagine, nós não somos capazes de nada. Nós não pela nossa capacitação, nunca. Mas pela capacitação do Espírito Santo, meu Deus, você vai embora, né? Dona Luzia, eu queria te agradecer
por esse tempo aqui, as pessoas conhecerem um pouco da tua vida. Eu sei que tem muito. Dando risada uma hora dessa, né, pastor? É muito tempo, eu sei que tem muita história aí, que se eu te perguntasse muita coisa, eu ia tirar muito conteúdo. Mas eu queria poder te honrar, te trazendo aqui, para que as pessoas pudessem saber quem que é a Dona Luzia, né? Todo esse processo, você é uma das primeiras aqui que começou, né, no ministério, e esse ministério graças a Deus, tem crescido cada vez mais. E você é uma daquelas que começou e ainda está fazendo, né? Tem trabalhado, está forte, tem me ajudado nas quartas-feiras, né? Tem todo culto, eu te vejo, você está aí. Assim, eu falo assim que é um privilégio a gente ter pessoas como você fazendo parte do mesmo corpo, né? Porque a gente aprende e cresce muito. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Deixa uma mensagem para quem está em casa. Sim, deixo sim. Olha, meus amores, aqueles que estão em casa, eu desejo a paz do Senhor, né? Para vocês ficarem com Deus, mas a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: ame a Deus. Se nunca teve um relacionamento com Ele, se nunca houve alguém que fosse falar do amor dele por vocês, procura a comunidade metodista, que aqui tem uma família grande, que pode te acolher, que pode estar caminhando com você no seu dia a dia, né? Te dando o apoio necessário que, às vezes, você não está encontrando, enquanto você não abraça Deus, não segue Deus. Depois você pega a tua estradinha com o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu vou te falar, você olha para trás e fala assim, esse é a minha família, né? E eu quero agradecer a Deus por estar aqui, poder ter esse privilégio de estar falando com vocês, de estar podendo passar uma mensagem de amor, porque o que está dentro do meu coração é somente amor, né? Sei que não sou ninguém, não sou nada, mas sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Amém. E assim serei eternamente com Ele. E muito grata. E tenho certeza que se você procurar a Deus, procurar uma pessoa, procurar o pastor Papulim, que ele é também uma bênção de Deus na vida da gente, pastor Jefferson, qualquer pastor aqui da Metodista, né? Venha pedir oração, se você não tiver uma hora dessa, né, num canto aí, achando que a sua vida acabou, achando que você vai morrer, vai se suicidar. Não, minha filha, a vida, ela segue porque tem um Deus enorme, um Deus maravilhoso, um Deus que te ama, um Deus que quer de braços abertos. Quem está te falando agora no seu ouvido que você não é nada mais, que você não presta mais, que você faz isso ou faz aquilo? Não, Deus não te olha assim. Deus te olha com os olhos, que você é a menina dos olhos dele. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe de todo o meu coração. Dona Luzia, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, eu que te agradeço, né, desse privilégio de estar aqui. Essa oportunidade que eu tinha loucura de fazer. Amém, glória a Deus. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora nos assistindo, né, conhecendo mais sobre a vida da Dona Luzia. É importante você deixar o teu like aí no vídeo, né, se você ainda não é inscrito, inscrever-se no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, amém? Porque eu tenho certeza que de repente você conhece alguém que passou por alguma coisa que a Dona Luzia passou e ela superou. Ela é um milagre de Deus, uma prova de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela, né? Ela tá estando nativa até hoje, né, Dona Luzia? Isso que é o mais importante. Então compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus. Aleluia.